A vida cristã não é algo flores, não. Então você dá 50%, é 2 meses e tchau. Ou antes. Porque o inimigo não tá aqui de brincadeira. O inimigo, pra ele, vale a pena viver. Pro inimigo, ele acha que a vida dele vale a pena. Por quê? Porque a vida dele é apenas derrubar pessoas que não têm uma raiz em Deus. Então, pra ele, cara, a vida dele tá sendo maravilhosa. A vida dele tá sendo, ele tá fazendo o que ele nasceu pra fazer. E você tá perdendo tempo, achando que só ir pra igreja é... Cara, não é só igreja, não é religião. É Cristo, sabe? Fala, gente! Fala, gente! Seja bem-vindo a mais um Lovecast. Esse Lovecast tá fenomenal. Eu tenho certeza que Cristo vai manifestar aqui. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com algumas dúvidas que vocês tinham sanadas. Eu tenho certeza também que você vai ser alcançada, não só com conteúdo, mas com entendimento, porque o que é maior do que o conteúdo, o que é maior do que o conhecimento, é o entendimento. Com o entendimento, você consegue... para você ter a salvação, por exemplo, você tem que ter o entendimento do que é a salvação. Para você saber quem é Cristo, você tem que ter o entendimento de quem é Cristo. Para você buscar a Deus, você tem que ter o entendimento de quem é Deus para você buscar a Deus. Então aqui não tem só apenas conteúdos, não tem apenas sabedoria, mas tem também entendimento. Você vai sair daqui entendendo algumas coisas que Deus ministrou nos nossos corações. Tá? Então não perca, assiste até o final para você conseguir, cara, entender tudo. E ó, já vou falar logo no começo, já pega a sua caneta, teu papel, já anota tudo que você precisar. Já dizia o filósofo Albert Einstein, é muito melhor você confiar no pequeno lápis do que na sua grande mente, tá? Então é muito isso, gente. É isso aí, já falei demais. É isso. Gente, no podcast de hoje vamos abordar um assunto muito forte e muito louco ao mesmo tempo. A vida vale a pena ser vivida? Será que vale a pena viver? Será? E aí, galera? Será que você, na sua realidade de hoje, você acha que vale a pena viver? Será que hoje, com seus problemas, hoje em dia, você acha que realmente vale a pena sobreviver? Você enxerga o amanhã? Você não enxerga? Fica até o final. Eu quero começar a passar esse conteúdo com uma frase muito forte que, cara, mexeu muito comigo, que é: a vida só vale a pena ser vivida se você não torce para que ela acabe. Eu não sei se você já percebeu que nos dias de hoje a gente vive torcendo para a vida acabar mais rápido. A gente vive torcendo para que a semana acabe, para que chegue no final de semana. A gente vive torcendo para que aquela aula chata acabe, para a gente ir embora para casa. E, consequentemente, quando você torce para que essas coisas acabem logo, você está torcendo para que a vida acabe mais rápido. E, cara, se você torce para que a vida acabe mais rápido, quer dizer que você ainda não está vivendo o que você tem para viver. Eu quero contar uma história muito louca que passa em Juízes, na Bíblia. Eu vou resumir porque ler Juízes... Passa em Juízes 8. Ler Juízes 8 inteiro vai dar muito trabalho, então eu vou resumir. Em Juízes 8, Gideão é convocado para tirar Israel, o povo de Israel, das mãos dos midianitas. E Gideão vai para essa guerra com 300 homens. E lá ele enfrenta mais de... Espartanos! E lá eles enfrentam um exército de midianitas de mais 30 mil homens. E eles ganham. Mas não é isso que eu quero enfatizar. O que eu quero enfatizar é os versículos 22 e 23 de Juízes 8. No versículo 22, o povo de Israel pede para que Gideão se torne rei deles. E para que os filhos dos filhos de Gideão se tornem rei de Israel. Só que, no versículo 23,
Gideão nega e fala que, eu vou até ler, porém Gideão lhes disse, sobre vós não dominarei, tampouco meus filhos sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Naquela época, Deus ainda não havia autorizado que tivesse um rei em Israel. Então, consequentemente, o Gideão fez certo de ter negado de ser rei de Israel. E com isso, veio uma frase no meu coração, veio uma frase na minha mente. É melhor viver como escravo no lugar certo do que viver como rei no lugar errado. Não adianta você ter uma vida de rei, mas estar vivendo no lugar errado, no lugar que não foi feito para você. E é por isso que Gideão negou ser rei de Israel. Ser rei deve ser algo maravilhoso, mas para ele não era aquilo que Deus tinha na vida dele. Não era aquilo que Deus não criou ele para ser rei de Israel. Então, se ele tivesse aceitado ser rei de Israel, ele estaria vivendo uma vida de rei, mas estaria no lugar errado. Eu acho que isso entra muito no que a gente... Cara, acho que isso se resume tudo no nosso propósito, na nossa missão de vida. Não sei se você lá na frente vai falar sobre isso, mas é muito importante a gente saber dessa parada, sabe? Que o propósito, cara, é o que Deus chamou a gente para fazer, né? Existem pessoas com um propósito parecido com os nossos, mas nunca iguais, literalmente iguais ao nosso, tá ligado? Sempre vão ter pelo menos duas pessoas que você conhece. Deus me chamou para liderar, mas, cara, não é o mesmo povo, não são as mesmas pessoas. Então não é a mesma liderança. Sim, cara. E com isso eu quero falar para vocês que existe um lugar certo para você viver. Deus criou o lugar certo para você viver. Existe o jeito certo de você viver. Enquanto você não sabe o seu propósito, enquanto você não sabe, faça de tudo para descobrir. E em um podcast com o Cleiton, a gente falou sobre como descobrir o propósito, que é autoconhecimento. Então, se você ainda não descobriu o seu propósito, comece a se autoconhecer para depois você ir para o seu propósito. Mas a chave importante é não parar. Não para você descobrir seu propósito. Não para de fazer o que você está fazendo para você descobrir seu propósito. Porque às vezes você está cumprindo seu propósito e você nem sabe. Exatamente isso, cara. Então, hoje, se pergunte, será que você está vivendo no lugar certo? Será que você está onde você tem que estar? Para e reflita um pouco sobre isso. E é como o Aguiar falou, não para de fazer o que você está fazendo. Continue, porque talvez você já está vivendo o seu propósito e você ainda não sabe. Então, continue. E, cara, tem uma obra muito famosa, eu não sei se você já ouviu falar, que é Assim Falou Zaratustra. É uma obra muito famosa. Eu não vou pronunciar o nome do cara, porque é muito difícil. Mas a vergonha tá passando aqui embaixo. É só vocês colocar no Google, Assim Falou Zaratustra. E é muito bom. E dentro dessa obra, o filósofo fala, demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Então, o mundo sempre vai estar tentando te colocar em outro lugar. O mundo sempre vai estar te colocando onde não é o seu lugar. Então, demore o tempo que for para achar o que você tem que fazer. Mas quando você achar, você não pode recuar. Você não pode ficar com medo de viver o que Deus tem para você. Porque, cara, Deus tem planos incríveis para vocês. E por muito tempo, eu fiquei triste porque eu descobri o meu propósito, mas não estava acontecendo como eu imaginava que aconteceria. E lembre-se, Deus sempre vai te guiar por um caminho diferente do que você quer. Porque o caminho que a gente pensa, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o caminho que a gente pensa que a gente vai guiar é tudo fácil, tudo flores, tudo maravilha. Na verdade, não é assim. Deus coloca a gente num processo difícil para que ele nos molde, para que a gente fique no formato certinho do nosso propósito.
para que a gente fique no formato certinho do nosso objetivo, do que a gente tem que fazer. Então, se tá difícil, continue. E é isso, cara. Continue. Você falou sobre isso, mano. Eu lembrei exatamente do exemplo de Davi. Davi, ele foi ungido rei. Quando eu era ainda um adolescente, quando eu era um jovem ainda. E ele trabalhava num pasto. E mesmo ele sabendo que ele ia se tornar rei lá na frente, ele não deixou de viver o presente. Ele não deixou de viver o processo dele, que foi lá nos pastos. Lá no pasto, onde ele cuidava das ovelhas, é onde ele tinha intimidade com Deus. Lá no pasto, onde ele tinha, onde ele cuidava das ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do pai dele, era onde ele ficava sós com o pai, era onde ele era moldado em intimidade, moldado em confiança, moldado, onde ele era engrandecido, onde Deus alimentava ele com a palavra, com tudo que tinha que ser alimentado, né? E nós temos que ter a ciência disso. Você comentou isso, cara, que você sabia do seu propósito, mas não estava acontecendo da forma no qual você queria que acontecesse, né? E o Davi é um exemplo claro disso. Ele já sabia que ele ia ser rei. Ele já sabia que um dia ele iria herdar, cara, tudo, sabe? Mas mesmo assim, ele não deixou de viver o que ele tinha que viver. Ele não deixou de viver o processo na luta, ele não deixou de matar Golias, ele não deixou de matar o urso, sabe? Ele não deixou, cara, porque faz parte do processo, né? Eu sei que, cara, todos os podcasts, acho que a gente fala sobre processo, mas é de extrema importância. E você falou sobre essa parada de moldar. Essa semana, cara, eu tava aqui e veio a seguinte coisa. Deus imprime um modelo de vida pra gente, né? Ele fala pra gente não fazer tais coisas, várias coisas, que não porque ele não quer, mas porque, cara, é uma coisa que desagrada, é uma coisa que não é uma coisa muito boa para nós, né? E ele imprime esse modelo de vida, cara. Aguiar, ô Lucas, você não pode fazer isso, né? E se você cumprir tudo isso, você vai herdar o reino dos céus. E a gente vê isso, cara, é uma coisa muito difícil. É uma coisa, cara, muito difícil você não querer, você não fazer aquelas coisas, né? Mas, olha que coisa interessante. Deus já sabia, cara, que ia ser uma coisa quase impossível. Uma coisa impossível da gente criar. Uma coisa impossível da gente viver. Ele, sabendo disso, ele enviou o Espírito dele para habitar dentro de nós. E esse Espírito nos capacita a viver esse modelo de vida que ele padronizou para a gente. Sem esse Espírito, a gente não consegue viver o que Deus pediu para a gente viver. Sem o Espírito Santo, sem a pessoa do Espírito Santo, você não consegue viver o que Deus te chamou para você viver. Sem a pessoa do Espírito Santo, você não vai conseguir herdar a vida eterna, porque você vai cair na primeira tentação que vier. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir, cara, sobreviver dentro de uma esquina, cara, num quarteirão. Você não vai conseguir andar, porque nesse quarteirão vai vir uma pessoa para te assaltar, porque ela não tem mais o Espírito Santo. Sabe? Você tem que ter a ciência disso, você precisa do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Só que você tem que ter você tem que ter um entendimento que você ter o Espírito Santo não quer dizer que você está cheio do Espírito Santo. Você ter o Espírito Santo não quer dizer que você está cheio do Espírito Santo. Eu posso ter o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, mas isso não quer dizer que eu estou cheio dele. Ser cheio do Espírito Santo, cara, é você ficar pulando de alegria. Você vê uma pessoa, cara, você tem que estar com vontade. Eu quero pregar para as pessoas, sabe? Ser cheio do Espírito Santo é você viver uma vida anormal. Você viver uma vida fora do padrão religioso, fora do padrão do que as pessoas imprimem para que você viva. Fora do padrão de evangelismo que as igrejas imprimem. Você viver cheio do Espírito Santo é você viver a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Jesus é isso que é ser cheio do Espírito Santo.
Você ter o Espírito Santo é maravilhoso, senão, cara, muito bom você ter Espírito Santo, mas decida dar um passo além. Decida querer ser cheio de Espírito Santo. E para você ser cheio de Espírito Santo, basta você ter intimidade com Deus. Basta você buscar Ele todos os dias no seu secreto, no seu quarto. Basta você ler a palavra. Basta isso para você ser cheio do Espírito Santo. Cara, falei demais. Poucos, vai, fala tu. Cara, fiquei até sem palavras agora, mas o que ele disse é muito verdade, cara. Para que você seja cheio do Espírito Santo, não é apenas só ir para a igreja e cantar um louvor. Exatamente, exatamente. Não é apenas você ficar sentado no culto ouvindo a palavra. Não é apenas você ler a Bíblia só enquanto está na igreja. Cara, a única forma de você ficar cada vez mais próximo do Espírito Santo é conversando com Deus além da Bíblia. Nossa, eu tô repetindo a mesma coisa que o Aguiar tá falando, porque é a mais pura verdade. É a coisa mais maravilhosa. Sabe uma coisa que é muito interessante a gente reforçar também? Porque as pessoas elas acham justamente isso. Eu tô indo pra igreja e isso quer dizer que eu tô tendo intimidade com Deus. Isso quer dizer que eu tô chegando mais perto de Deus. Mas a gente esquece que a igreja, templo, não serve para você buscar Deus. Não é para isso que a igreja serve. A igreja, o templo, é um lugar de comunhão. É um lugar de você se conectar com as pessoas. É um lugar de você apenas adquirir alguns conhecimentos através do sacerdote, através do seu líder. Mas a igreja não foi feita para você buscar Deus. O lugar de buscar Deus é no seu secreto, é no seu quarto. As pessoas dependem muito, cara. Lucas, as pessoas dependem muito de pastor para buscar Deus. Mas porque elas esquecem que há 2000 anos atrás um cara morreu, não só para ela herdar a vida eterna, mas para ela se conectar de volta com o Pai. Para ela ter de volta essa ligação entre o Pai e o Filho. Hoje, nós temos o intermediador, que sempre vai ser Ele, Jesus. Ele é quem leva a nossa oração para o Pai, não é o seu pastor. O seu pastor não pode orar, não pode assumir o seu lugar de filho. Você é filho, você tem que se conectar com o Pai. E o seu pastor não vai fazer isso por você, ele não tem que fazer isso, não deve fazer isso, não tem como fazer isso. Você tem que fazer seu papel de filho e buscar o Pai. E procurar buscar Deus. Você não tem como. Para de depender de pastor para orar, cara. Para de depender de um líder para orar. Para de depender de seus pais para orar. Salvação é individual. A salvação é individual. O seu nível de intimidade é individual. Meu nível de intimidade não é o mesmo nível de intimidade do Lucas. Ele tá anos luz à frente. Cara, entenda isso. Mano, isso é muito verdade, tá ligado? Hoje em dia, mano, graças a Deus, graças a Jesus, cara, nós temos uma conexão direta. Nós vamos direto com Jesus, cara. Nós não precisamos de pastor para falar com Jesus, para falar com Deus. Mano, é direta, cara. Você pode estar andando na rua, mano. Jesus. Hoje o dia tá sendo triste, mas eu sei que tu está comigo e ele vai estar te ouvindo. Imagina antigamente, cara, os caras tinham que ir com sacerdote. Os caras tinham que ir lá, pá, falar, cara, hoje eu tô mal, ora aí pra mim, pá. Não, mano. Hoje é direto, tá ligado? Você pode orar onde você estiver. Tá ligado? Jesus é o Wi-Fi que nos conecta com Deus. Exatamente. É direto e é rápido. Não é demorado. Antes de você falar, ele já sabe que você vai falar. E você fala. E ele tá lá sempre te ouvindo, cara. Isso é maravilhoso, mano. Eu fico muito louco quando eu lembro disso. É um bagulho direto. Você não precisa ir para terceiros para falar com Deus. Você não precisa nem sair da sua cama para falar com Deus. Então, se você acha que ir para a igreja você tá mais conectado com Deus, cara,
Eu sinto muito, mas você não está. E nós não estamos falando para que vocês parem de falar com Deus. Jamais! Pelo amor de Deus, continue indo para a igreja. Mas comece a conversar com o Pai no secreto. Tem uma frase muito louca que é: a raiz tem que ser no secreto, porque... Não, desculpa. O plantio tem que ser no secreto, porque a raiz não pode ficar à mostra. Então, você não vai fazer o plantio na igreja. Você vai fazer o plantio no secreto. Você e o Pai, apenas. Faça o plantio no secreto. E a única coisa que vai aparecer em público é aqueles galhos lindos, árvore já firme e forte, depois de ter raízes longas e lindas. Por quê? Porque a raiz tem que ser no secreto. E, cara, é isso, mano. E é isso. Essa coisa da raiz é muito interessante. É muito interessante, é muito essencial a gente sempre reforçar essa questão, né? Porque muitas pessoas já não sabem a importância que tem uma raiz. A raiz não é só um lugar que absorve nutrientes, né? Que é a alimentação da árvore. Não, a raiz serve também para que a árvore permaneça firme, independente dos ventos, independente da tempestade, independente do tamanho da árvore. Quanto maior a árvore, maior tem que ser a raiz da árvore. Porque, imagina, se for uma árvore gigante, uma raiz desse tamanho, será que a árvore vai conseguir ficar em pé quando vir uma chuva, um vento? Não. A raiz é mais importante do que o tronco da árvore. Porque sem a raiz, a árvore não consegue se permanecer em pé, firme. E é exatamente como a gente. A gente precisa de uma raiz boa, a gente precisa de uma raiz estruturadas, firmes, para que a gente possa permanecer ao longo da vida seguindo a Cristo, sendo discípulo de Jesus. Para você que é adolescente, para você que é cristão, jovem, eu gostaria de falar uma coisa para vocês agora. Nesse momento em que a gente vive, que vocês são adolescentes, jovens, é o momento em que Satanás mais quer roubar a sua atenção. É o momento em que Satanás mais quer te afastar do caminho de Deus, te afastar do caminho de Jesus. Porque ele sabe que se nós, jovens e adolescentes, crescemos famintos, crescemos em raiz, ele sabe que ele não tem como segurar a gente depois, quando nós estivermos mais velhos. Ele sabe da força que um jovem, que um adolescente faminto por Deus tem. E é nesse momento em que ele mais quer te foiçar, que ele mais quer te roubar da presença de Deus. Então, invista esse tempo que você tem de sobra, que você tem sobrando aí, no secreto. Invista esse momento que você tem aí, cara, que você não tá fazendo nada, em oração, em jejum. A vida do cristão é isso, jejum e oração, velho. Jejum, oração e conversa. Sabe? Permaneça firme, sendo firmado na promessa, sendo firmado em Jesus, sendo firmado nele. É nele que sua raiz deve estar. É no solo de Deus, é no peito de Deus que você tem que estar. Entende? É isso. Sim, cara. Mano, falando de raiz, eu olhei para uma garrafa de água que tem aqui perto de mim e eu quero dar um exemplo. Essa garrafa, se eu colocar ela em pé na minha mão e bater nela, ela vai cair. E agora, se eu colocar a tampa dela entre os meus dedos e segurar, imagine que isso aqui é uma raiz. Ela não cai, ela fica firme. Ela não cai. Por quê? Porque tem algo segurando ela. Então, se você é um crente que está só na superfície e não cria raiz, qualquer ventinho te derruba. Então, cara, cria raiz. Uau. Pega. Melhor ilustração para você aí, ó. Essa merece seu like. Essa mereceu. Então, cara, crie raiz. Se você não quer, se você tá cansado de sempre que vem um problema, sempre que vem um ventinho fraco, você cai,
crie raiz, que isso não vai mais acontecer. É simples, cara, é simples, é simples. E eu sei que esse podcast começou com nós falando sobre se vale a pena viver a vida. Estamos terminando falando sobre raiz. Mas entenda, tudo isso faz parte do vale a pena viver a vida se você não tem uma raiz com Deus. Para que você quer viver se você vai ficar só na superfície? Você tem que conhecer o mais profundo, cara. Você tem que conhecer o mais profundo de Deus, sabe? Conhecer tudo, cara. Eu não vejo graça em ficar na superfície. É a mesma coisa de ir na praia e não entrar no mar. É muito chato, não tem graça. Isso entra como valer a pena. Então, viva todos os dias. A vida, para ela ser feliz, ela não precisa de muita coisa, não. Para você ter uma vida feliz, você não precisa de muita coisa. Sabe por quê? Porque a felicidade está na sua identidade. A felicidade nasceu com você. Então, todos os dias, cara, viva no seu máximo, tá ligado? Dê o seu máximo em tudo, tá ligado? Vá firme com Deus. Se você tá começando uma vida cristã, cara, dê seu máximo. Não dê 50%. Porque com 50% você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai durar 2 meses e vai embora. A vida cristã não é algo flores, não. Então você dá 50%, é 2 meses e tchau. Ou antes. Porque o inimigo não tá aqui de brincadeira. O inimigo, pra ele, vale a pena viver. Pro inimigo, ele acha que a vida dele vale a pena. Por quê? Porque a vida dele é apenas derrubar pessoas que não têm uma raiz em Deus. Então, pra ele, cara, a vida dele tá sendo maravilhosa. A vida dele tá sendo, ele tá fazendo o que ele nasceu pra fazer. E você tá perdendo tempo, achando que só ir pra igreja é... Cara, não é só igreja, não é religião. É Cristo, sabe? Então, mano, crie raízes. Quando o inimigo vir, ele vai te chacoalhar, e você vai falar, pega meus frutos que estão Tô tranquilão, parceiro. É simples. Então é isso, cara. Crie raízes e vá além com Deus, tá ligado? Entenda, a vida só vai valer a pena ser vivida quando você parar de torcer para que ela acabe e começar a torcer para que ela seja duradoura e boa. E quando eu falo para torcer para a vida ser duradoura e boa, não quer dizer que você não quer morrer, não quer ir para Deus. Não. É que é para você fazer o que você tem que fazer na Terra. Quando você começa a viver o que Deus tem para você, a vida passa assim, ó, rápido. Você nem percebe. Quando vai ver, você já tá com 50 anos, velhinho, você nem percebe. Por quê? Porque você tá fazendo o que você ama, você tá fazendo o que Deus te colocou para fazer. É isso aí. E aí, quando você está no lugar errado, você sempre vai achar que está chato, que tá demorando muito, que é simples, cara. Lembre-se, o começo do processo é o mais dolorido, vou falar para você, porque você não tá acostumado. Porém, é o melhor. É onde você mais aprende, cara. O começo do processo é onde você mais aprende. Então, é isso, cara. Vale a pena viver quando você tá vivendo do jeito certo. Isso aí. Concordo contigo. É isso. Bom, gente, para encerrar, cara, muito obrigado para você que assistiu até aqui, por ter honrado esse momento. Espero que você tenha anotado aí tudo que a gente falou. E, cara, não bota tudo em prática. Anota tudo e coloca uma coisa de cada vez em prática. Vai com calma, não precisa, cara, fazer tudo de uma vez, senão você vai se perder. Senão você não vai conseguir, vai tentar fazer tudo, mas não vai conseguir fazer nada. Nada. Então anota, releia, mas vai com calma, tá? Sei que o conteúdo foi um pouco denso, foi um pouco, cara, paulada, mas é assim que a gente cresce. É isso, gente, ó. Eu sei que você já deve estar cansado de ouvir isso, mas tem pessoas precisando daquilo que você tem.
Essa é a minha frase aí. Nossa, tá tomando Muito um gás. Caraca. Ela é muito boa porque ela se encaixa em tudo. E, ó, eu vou até fazer um resumo do que eu sempre falo. Você tem esse podcast, você tem amigos. Ó, já sabe o que você tem que fazer, eu nem preciso falar, envia para todo mundo. E é isso. É isso, rapaziada. Até a próxima. É isso, mano. É isso. É isso. Valeu. Falou. E tchau.